A Segunda Guerra Mundial estava rolando solta. Era 1942. A Alemanha, comandada pelo Adolf Hitler, parecia que ninguém segurava. Eles tinham conquistado uma boa parte da Europa. Aí, o Hitler virou a mira para a União Soviética. Essa foi uma invasão gigantesca chamada Operação Barbarossa. Milhões de soldados marcharam para o leste. Eles foram entrando fundo no território soviético. O exército alemão estava se achando. Esperavam uma vitória rapidinha, mas o buraco era mais embaixo, especialmente numa cidade específica. Então, por que Stalingrado? O que essa cidade tinha de tão especial? Bom, ela levava o nome do Stalin. Joseph Stalin era o chefão da União Soviética. Perder uma cidade com o nome dele seria, tipo, uma derrota moral daquelas. Mas tinha mais. Stalingrado era um polo industrial. Fabricava tanques e armas. E também ficava às margens do rio Volga. Esse rio era uma rota de transporte vital. Quem controlasse Stalingrado, controlava o Volga. E tem mais, ao sul de Stalingrado, ficavam os campos de petróleo do Cáucaso. A Alemanha precisava desesperadamente desse petróleo para os seus tanques e aviões. O Hitler ficou obcecado por Stalingrado. Ele não queria só capturar a cidade. Ele queria varrer ela do mapa. Queria que cada homem fosse morto. Queria que o nome da cidade fosse apagado da história. Do outro lado, o Stalin estava determinado na mesma medida. Ele baixou a Ordem número 227. Talvez você conheça como a Ordem Nenhum Passo Atrás. Os soldados soviéticos estavam proibidos de recuar. Tinham que defender Stalingrado até o último homem. Isso aí armou o circo para uma batalha incrivelmente feroz e desesperada. Dois líderes poderosos, travados numa disputa de vida ou morte. O 6º Exército Alemão avançou. Eram liderados pelo general Friedrich Paulus. Era o verão de 1942. Os alemães estavam fortes. Tinham tanques e aviões potentes. Eles avançaram para cima de Stalingrado voando baixo. Muita gente achava que a cidade ia cair rapidinho. Os soviéticos pareciam estar na pior. Mas quanto mais os alemães chegavam perto, mais sinistra ficava a resistência. Os defensores sabiam o que estava em jogo. Estavam se preparando para uma luta até a morte. O mundo assistia, de cabelo em pé. Foi uma jogada de mestre. Bora falar de umas figuras-chave. Do lado alemão tinha o general Friedrich Paulus. Ele comandava o 6º Exército. Era um oficial competente, leal ao Hitler. Mas ele se viu numa sinuca de bico. Preso em Stalingrado, seu exército estava congelando e passando fome. Hitler mandou ele não arredar o pé. Proibiu qualquer tentativa de furar o cerco. Paulus obedeceu às ordens, mesmo enquanto seu exército ia para o beleléu. No final, ele se rendeu. Foi a primeira vez que um marechal de campo alemão tinha sido capturado. Foi um baque gigantesco para a Alemanha. Do lado soviético, o general Georgy Zhukov era o cérebro da operação. Ele foi um dos comandantes soviéticos mais importantes de toda a guerra. Ele planejou e coordenou a Operação Urano, o contra-ataque que prendeu os alemães. Dentro da cidade, o general Vasily Chuikov liderava o 62º Exército. Ele era osso duro de roer e implacável. Suas táticas de colar no inimigo foram fundamentais para a defesa. Chuikov ficou em Stalingrado, ralando junto com a tropa. A liderança dele inspirou uma resistência incrível. Ele disse uma frase famosa: "Para nós, não há terra além do Volga." Mas as batalhas não são feitas só de generais. Os soldados comuns, dos dois lados, passaram por um inferno. Os soldados alemães enfrentaram o inverno russo brutal. Tinham rango e bala contados, e estavam largados à própria sorte. Muitos morreram congelados ou de doença. Os soldados soviéticos lutaram com uma bravura incrível. Estavam defendendo sua terra natal. Sabiam que se perdessem, já era. Muitos eram jovens, rapazes e moças.
enfrentavam bombardeios e ataques constantes. São tantas histórias de garra e sacrifício que nem dá para contar. É difícil imaginar o perrengue que eles passaram. E não podemos esquecer os civis. Muita gente de Stalingrado foi evacuada antes da pior parte da luta. Mas milhares ficaram. Foram pegos no meio do fogo cruzado. Se escondiam em porões. Sofreram com bombardeios e fome. Muitos trabalhavam nas fábricas, consertando tanques e armas, mesmo enquanto os alemães atacavam. Mulheres e crianças cavavam trincheiras. Suas casas foram destruídas. A vida deles virou um caco. A resiliência e o sofrimento dos civis de Stalingrado são uma parte fundamental dessa história. Essa galera também foi heróica pra caramba. O fim para os alemães presos chegou no começo de 1943. Em 2 de fevereiro, o general Paulus rendeu o que sobrou do seu 6º exército. Cerca de 91 mil soldados alemães, famintos e sofrendo com o frio congelante, foram feitos prisioneiros. Pouquíssimos deles veriam a Alemanha de novo. Os alemães perderam um exército inteiro. Centenas de milhares foram mortos, feridos ou capturados. Eles também perderam uma quantidade enorme de equipamentos, tanques, aviões e armas. Para Hitler e a Alemanha nazista, isso foi um tombo feio pra caramba. A notícia chocou o povo alemão. Nem a melhor propaganda deu conta de esconder esse desastre. Por que a gente chama Stalingrado de ponto de virada? Bom, foi a primeira vez que o exército alemão sofreu uma derrota tão gigantesca e inegável na frente oriental. Antes de Stalingrado, a máquina de guerra alemã parecia que não perdia uma. Depois de Stalingrado, esse mito caiu por terra. A moral dos aliados, especialmente na União Soviética, foi lá para cima. Mostrou que deu para ver que o exército do Hitler não era esse bicho-papão todo. A partir daí, a Alemanha ficou mais na defensiva no leste. O Exército Vermelho Soviético começou sua longa e difícil jornada rumo ao oeste, em direção a Berlim. O jogo tinha virado na guerra. A Batalha de Stalingrado teve consequências estratégicas enormes. A União Soviética passou a dar as cartas na frente oriental. As perdas da Alemanha foram tão pesadas que eles penaram para repor os homens e o material. Hitler teve que tirar tropas e recursos de outras frentes, como o norte da África e a Europa Ocidental. Isso deu uma força para os aliados ocidentais, como a Grã-Bretanha e os excentos Aliwa. Embora a guerra estivesse longe de acabar, Stalingrado marcou um momento crucial. Foi tipo um baque tão forte que a máquina de guerra nazista nunca mais foi a mesma. O caminho para a vitória aliada ficou mais claro, embora ainda incrivelmente sangrento. Stalingrado hoje se chama Volgogrado. A cidade foi reconstruída das cinzas, mas sua memória é poderosa. Ela permanece como um símbolo de um sofrimento humano inacreditável e da brutalidade nua e crua da guerra. É também um símbolo de coragem, resiliência e da luta contra a tirania. Os sacrifícios feitos lá são lembrados em memoriais gigantescos. A batalha mostrou ao mundo que um povo determinado, defendendo sua terra, podia parar até o agressor mais poderoso. Tipo, quando um povo se junta para defender o que é seu, nem o mais forte dos valentões consegue segurar. É um lembrete duro do custo da guerra, mas também da força do espírito humano. Uma lição que ecoa pela história.